Imagine que você é um oftalmologista. Então um dia você recebe a emergência de aplicar uma injeção de esteroides diretamente no globo ocular, nada mais, nada menos do que Elvis Presley. Você imagina a pressão e a responsabilidade duplicada, quadriplicada neste caso? Toda regra tem sua exceção. Enquanto a maioria dos homens é mal visto se for mulherengo, no caso de Elvis é diferente. Elvis está em um outro patamar, porque as mulheres simplesmente amam Elvis Presley. E também Elvis Presley quer a companhia das mulheres, muitas vezes pura e simplesmente pela companhia. Elvis, durante os anos 70, a sua vida se resumia a fazer o show e ir para o quarto de hotel. Do quarto de hotel para o avião e para uma outra cidade, para outro quarto de hotel, para o show, para o quarto de hotel. Então, Elvis tinha nas mulheres uma companhia muito além do que o romance. Tinha uma situação ali de amizade pelas mulheres. Então, nesta época, em 1971, quando você que acompanhou o audiobook anterior, sabe que Elvis estava com Cat, mas ele também estava com Barbara Lee. E é Barbara Lee que segura a mão de Elvis quando o Dr. Mayer aplica a injeção. Vamos saber agora como aconteceu tudo isso. O Rei e Dr. Nick. Quando Elvis iniciou sua temporada em janeiro de 1971, ele queixou-se que não estava bem. Ele lutava com uma gripe por vários dias e não esteve como desejava no palco. Desta vez, fiquei em Las Vegas sem a minha família por 2 semanas, mas foi muito penoso. O tempo longe causou muitos problemas em casa e na minha profissão. Outros 6 médicos tiveram que revezar, doando um pouco do seu tempo para cuidar dos meus pacientes. Com o calendário afetado por viagens e shows, era um fardo para os outros médicos terem que me cobrir. E muitas vezes eles queriam que eu trabalhasse nos finais de semana e noites para substituí-los assim que eu voltasse. Com relutância, Elvis compreendeu. Eu estava no grupo médico apenas há 4 anos quando conheci Elvis, e a minha especialidade continuava crescendo. O meu campo era a medicina interna e amava o meu trabalho, especialmente diagnóstico. Eu havia estudado tantos anos me preparando para a certificação que não seria feliz a menos que eu pudesse usar o que eu tinha aprendido para ajudar os outros. Em todo caso, ainda encontrei alguns desafios médicos que, como um especialista em doenças internas, não me senti totalmente preparado para lidar sozinho. Quando estes surgiam, eu sempre procurava opiniões e conhecimentos dos principais especialistas em seus respectivos campos. Como Elvis começou a confiar cada vez mais em mim como médico, tornou-se ainda mais importante eu seguir esse procedimento. Quando necessário, eu chamaria um médico que eu estava consultando para ver Elvis e fazer um teste de diagnóstico. No dia 16 de março de 1971, recebi um telefonema de Nashville me dizendo que Elvis tinha uma dor terrível em um dos olhos e teve que deixar a sessão de gravação e partir para um consultório médico. Como de costume, Elvis não queria ir para um hospital, que é o que o médico recomendou. Felizmente, eu conhecia o oftalmologista de Nashville, o Dr. Spencer Fartham, que tinha visto Elvis. Ele tinha sido um dos meus professores no curso de medicina e eu liguei para ele de imediato. O Dr. Fartham me garantiu que Elvis estava em estado grave e ele não aconselhou o seu retorno para Memphis. Com a dor extraordinária de Elvis e o fato da dor ser dentro do seu globo ocular,
onde as fibras nervosas e vasos sanguíneos estão localizados, o problema era extremamente perigoso e podia até ameaçar a vista de Elvis. O Dr. Fartham achou que eu precisava me envolver imediatamente. O Hospital Batista de Nashville mantinha um hotel ligado a ele para famílias que não eram da cidade e estavam visitando pacientes no hospital. O Dr. Fartham arranjou para que Elvis fosse para lá, e eu devia trazer o Dr. David Meyer, o melhor oftalmologista do Tennessee, para dar uma segunda opinião profissional. Nós fretamos um avião cujo piloto, Fred Smith, mais tarde se tornou um grande amigo meu. Fred começou na Federal Express, o primeiro serviço noturno de entregas. Assim que seguimos a nossa viagem de 200 quilômetros, eu coloquei o Dr. Meyer a par do histórico médico de Elvis. Elvis tinha estado tratando de dores de cabeça, enxaquecas, em parte graças à sua hipersensibilidade à luz, muitas vezes provocada pelos refletores que teve que confrontar ao subir aos palcos. Além disso, Elvis sofria de síndrome de Reiter, ou artrite reativa, isto é, uma doença que é inicialmente gerada por infecção em indivíduos geneticamente predispostos e é caracterizada pela recorrência de artrite, conjuntivite e uretrite, que tinha causado glaucoma, um aumento da pressão do olho em uma idade que normalmente não era esperado. A doença atormentou Elvis ao longo de sua vida. Depois que chegamos ao hotel, nossas instruções foram cordiais, mas breves. O Dr. Meyer imediatamente examinou o olho direito de Elvis e ele rapidamente cumpriu tudo o que lhe pediram para fazer. O Dr. Meyer não perdeu tempo em dar a notícia a Elvis. Elvis, você está muito mal, ele disse. Você tem um nível de dor que eu diria que está no grau máximo 10. Eu sei por quê. No início parecia haver um sinal de alívio na afirmação do médico. Isso não durou muito tempo. Quando eu pressiono seu olho, continuou o Dr. Meyer, ele se parece a uma bola de gude, muito duro. Normalmente se pareceria a uma uva, mas isso não é tudo. A sua córnea, a superfície frontal do olho, está nevoada, totalmente opaca, porque a pressão em seu olho é muito grande. A pressão normalmente deve ser de 10, às vezes 15 e talvez até mesmo 20. Sabe quanto está a pressão do seu olho direito agora? Um fraco... Não, senhor. Soprou pelos lábios de Elvis. Bem, a pressão do seu olho está em mais de 80, disse o Dr. Meyer com forte ênfase sobre o alto número. Havia 6 de nós no quarto escutando cada palavra e podemos ver o desânimo de Elvis. Sr. Presley, Dr. Meyer continuou, sua pupila não tem movimento. Isto é um sinal muito ruim, uma condição muito séria. Ele ajudou Elvis a voltar para a cama e continuou com seu diagnóstico assustador em voz compassiva. Nós podemos fazer 2 coisas. Nós podemos fazer um furo em sua íris, que é uma cirurgia, ou eu posso lhe aplicar uma injeção de esteroides imediatamente e dilatar o seu olho para que possamos parar isso. Se não fizermos qualquer coisa agora mesmo, o seu olho não terá valor algum. Você ficará cego desse olho. Estava óbvio para todos nós que o Dr. Meyer não estava tratando Elvis como uma celebridade. Ele o estava tratando como qualquer outro paciente em uma situação de emergência. Todos nós tínhamos entendido. Se o Dr. Meyer não agisse imediatamente, Elvis poderia perder a visão do olho direito. Elvis olhou fixamente nos olhos do Dr. Meyer e perguntou: Bem, David, você já fez isso antes? Assim era Elvis, fazia uma piada para aliviar a pressão. Dr. Meyer sorriu, apreciando a atitude de Elvis. Sim, Sr. Presley, já fiz isso antes. Eu acho que posso fazer isso.
Eu tenho que aplicar esta injeção diretamente em seu globo ocular, mas este é o menor dos males. Então o Dr. Mayer fez uma pausa antes de continuar. Eu preciso saber se você pode sentar e ficar totalmente imóvel. Elvis balançou a cabeça afirmativamente. Era evidente que ele estava sentindo uma dor excruciante e não ansiava pela perspectiva de mais dor. Auxiliando o Dr. Mayer, um assistente fornecido pelo Dr. Farton trouxe uma luz extremamente brilhante para o quarto e posicionou como o solicitado. Eu me senti mal por Elvis, sabendo como ele era sensível mesmo às condições normais de iluminação. Dr. Mayer instruiu Elvis para que, por favor, não se mexesse, explicando que uma agulha do tamanho da que ele estava prestes a inserir em seu olho estaria muito perto de todas as estruturas essenciais que uma pessoa usa para ver. Dr. Mayer foi extremamente convincente. Ao entender o quão grave e delicado poderia ser o processo operacional, eu disse para todos deixarem o quarto de modo a não distrair Elvis ou o Dr. Mayer. Barbara Lee, uma jovem e bonita atriz e namorada do presidente da MGM, que tinha filmado o documentário Elvis That's the Way It Is, rapidamente correu para o lado de Elvis e segurou sua mão. Dr. Mayer amorteceu o branco do olho de Elvis, inseriu um espéculo para manter as pálpebras abertas e com mãos firmes inseriu uma grande agulha de seringa contendo esteroides diretamente no globo ocular de Elvis. A tensão no quarto nos manteve enfeitiçados, enquanto observávamos as mãos talentosas do Dr. Mayer trabalhar. Elvis não deu nenhum sinal de estremecimento. Mais depressa do que pensei, Dr. Mayer recostou e retomou a respiração de forma normal. Quase que de imediato a pressão do olho de Elvis começou a cair. Dr. Mayer ficou impressionado com o desempenho impecável de Elvis. Que exemplar! Dr. Mayer alardeou. Elvis não se moveu. Ele foi extraordinário. Ele foi incrível. Final da parte 3 do capítulo 2. Eu quero agradecer aos fãs de Elvis Presley que abraçaram este canal e que compartilham os vídeos, assistem os vídeos, dão seus likes e, se você puder e quiser uma pequena quantia, você faz um Pix. O Pix está na tela. E eu agradeço hoje pela colaboração que ajuda na manutenção deste canal para termos vídeos diários, sempre às 8 horas da noite. Eu agradeço hoje ao Valdir, veja que coincidência, ao Valdir Mayer. Eu volto amanhã às 8 horas. Elvis para sempre.